Mais uma vez estamos com o nosso querido Francisco Romero Marques, falando sobre tratamentos naturais. Hoje vamos falar sobre alergias respiratórias e corporais, não é? Muito bem. Vamos começar pelas respiratórias? Sim. As alergias respiratórias, elas realmente causam um sofrimento muito grande ao indivíduo, porque nós ficamos horas, dias, às vezes, sem comer, sem beber, mas ficar sem respirar é difícil. Então, as pessoas que têm problema de vias respiratórias, como asma, bronquite, são as pessoas realmente que mais sofrem, porque a respiração é algo assim que nós necessitamos de emergência. Agora, o que é que causa a bronquite, a asma e mesmo os problemas de rinite, sinusite e outros problemas mais? Eu sempre digo o seguinte, aqui, os brônquios ou seios nasais, eles não é aí que o problema inicia. A fábrica do problema é ali, é na parte intestinal. À medida que o indivíduo vai comendo alguns tipos de alimento, que esses alimentos fermentam, eles se transformam numa substância que nós chamamos de flema entérica. É um catarro fino, fluido, que naturalmente vai para a corrente sanguínea e vai ser depositado ou nos brônquios ou nos seios da face. Então, não adianta nós ficarmos tratando, geralmente os medicamentos de emergência, os vasos broncodilatadores, eles são essenciais porque o indivíduo não pode ficar realmente muito tempo sem respirar. Mas eles não vão resolver o problema, por isso que o indivíduo entra naquele ritmo de ter que tomar sempre. Então, nós dizemos assim, você precisa mudar o seu hábito de alimentação. O que você vai tirar da sua alimentação, você que tem bronquite, sinusite, esses problemas respiratórios? Primeira coisa é o leite. Que muitas pessoas dizem que a alergia não tem cura. Não tem porque as pessoas não param de usar aquilo que está causando. Ou seja, eles sempre estão trabalhando no depósito, não na fábrica. O depósito não adianta, quanto mais tira do depósito, vai fabricar e mais vai para lá. Então, o leite, nós seres humanos, nós não deixamos a teta mesmo adulto. Não é? A gente aprendeu a mamar desde pequeno, tal. É o único mamífero que cresce e continua cresce mamando, não é? E o leite, realmente, até 3 anos nós temos as enzimas que vão desdobrar o leite, ou trabalhar no leite. Depois não tem mais. Então, o que nós precisamos fazer? Tira primeiro todos os derivados, todos os laticínios, tira. À medida que você vai continuar fazendo o seu tratamento, tomando a sua medicação normalmente, seus vasos broncodilatadores, porque você precisa respirar. Mas à medida que você vai tirando esses elementos, que são os alimentos lácteos, que são os principais, né? Você vai sentindo uma melhora, as crises vão diminuindo. A imunidade vai aumentando. A imunidade aumenta. Porque eu digo, o tratamento natural não tira da crise. E o outro não cura. Tira da crise e não cura. Esse não tira da crise, mas se a pessoa muda os hábitos, ele vai curar, não vai precisar tomar a outra medicação. Então, para de usar o leite, o queijo, né, que são os mais agravantes. Já no caso do iogurte, o iogurte já é trabalhado fora, ele é ácido fora, fica alcalino dentro, todo o trabalho que o estômago teria que fazer para transformar o leite em iogurte já foi feito. Então ele é até mais saudável, mais assimilável também, do que o próprio leite e o queijo. Quando as pessoas param de comer, elas vão vendo que melhora e para esse catarro contínuo, não é? Que realmente a pessoa tem. Além do leite, existe também o problema do feijão. Nós falamos do feijão relacionado às dores articulares, mas o feijão ele é muito ácido. Não sei se você já deve ter fervido um feijão que você ficou com medo dele azedar. Você ferve. Ele cria um tipo de uma espuma em cima, certo? Então, quando o indivíduo come o feijão, no intestino ele vai fermentar. Ele vai criar essa espécie de espuma que vai se transformar na tal da flema entérica.
E o feijão também causa, ele é muito ácido e ele vai causar também esse mesmo problema que o leite causa, ele vai causar também. Então, o feijão, ou seja, todas as leguminosas, elas devem ser evitadas e suspender também o queijo, o leite. E depois de um tempo fazendo isso, a pessoa vai percebendo que as crises vão diminuindo, diminuindo, até que realmente elas param e ele pode voltar a viver a vida normal. Não voltar a comer normalmente esse tipo de alimento, porque a doença vai voltar de novo. Porque as pessoas se preocupam muito em retirar cortinas, carpetes, não é? De usar cobertores antialérgicos. Mas às vezes o fator é de dentro para fora, né? Esses fatores, cortina, tapete, animais também, não é? Esses são fatores desencadeantes. Não são os fatores que causam a doença. Então, o indivíduo tem esse problema, isso vai agredi-lo e vai complicar o problema para ele. Porque outra pessoa está no mesmo ambiente e não tem esse problema. Então, são fatores desencadeantes para aquele tipo de pessoa. Então, eu digo, não adianta, é impossível você viver sem cortina, tapete, porque onde você vai ter cortina, tapete, pó, não é? Então, se a pessoa muda os hábitos e fazendo alguns tratamentos hidroterápicos, que a gente ensina também, falando em tratamentos hidroterápicos, o indivíduo que tem tendência a ficar resfriado muito fácil e o problema também de bronquite, essas coisas, e tem outro fator também que ajuda também a complicar o problema dele. Os poros se abrem facilmente, mas demora mais para fechar. Então o corpo se resfria. Então o que nós aconselhamos todas as vezes que a pessoa tomar um banho, toma uma ducha fria. Desliga o chuveiro. Após o banho quente, uma ducha fria. Daí os poros fecham e ele não vai pegar essa friagem. Porque mesmo do banheiro para o quarto, o ambiente já é outro. Tem uma corrente de ar. Tem. E quando você entra no banheiro, que alguém tomou banho, você percebe como o ar está quente, úmido, né? Então, eu digo, nunca saia do chuveiro sem tomar uma ducha fria. E, infelizmente, as pessoas que têm tendência a esse tipo de doença, elas têm um medo terrível de água fria. Elas se agasalham demais, se protegem demais, e é onde realmente o problema, muitas vezes, se agrava, né? Então, outra coisa também, de manhã, quando a pessoa levanta de manhã, ela está embaixo da coberta. Os poros estão abertos. Ela vai levantar. É a hora que, muitas vezes, ela vai se resfriar. Então, eu digo, corra para o banheiro e toma uma ducha fria. Mas no inverno toma uma ducha fria, principalmente no inverno. É onde é mais necessário tomar essa ducha fria. Entendeu? Para fechar os poros. Ou, se não tem coragem, põe um balde de água e coloca os 2 pés dentro da água fria por 1 minuto, seca bem o pé e sai. Né? No caso, por exemplo, de mulher, está menstruada, tudo, ou quem tem muita cólica, não aconselha a fazer isso. Mas pôr o pé na água, 1 minuto, não há problema. E também tomar a ducha fria, mesmo estando menstruada, não tem problema. Isso aumenta a imunidade da pessoa. Isso que é interessante isso, né? Como realmente a água, um simples remédio, pode aumentar a imunidade, pode realmente melhorar esse fator alérgico. Porque o meu filho teve muito problema de bronquite na infância. E realmente, depois que eu aprendi a tratá-lo com escalda-pés, banho frio, vaporização, a crise realmente ia embora muito rápido. Nós trabalhamos numa clínica e nós percebíamos que uma senhora que tinha problema de bronquite, todos os dias pela manhã, mais ou menos 8 horas da manhã, ela tinha uma crise muito acentuada. E depois, pesquisando, nós vimos que a mais ou menos 10, 12 metros havia um depósito onde se guardava material de limpeza. Quando a moça da limpeza abria a porta, poucos segundos depois ela entrava em crise. Para você ver como a mucosa nasal é tão sensível, e ela desencadeava então uma crise da própria bronquite. Fechava os poros, entendeu? Então, a lavagem com água morna e sal, ela aumenta a resistência da mucosa e a pessoa pode realmente ficar mais exposta a esse tipo de odores e mesmo pó. E vai limpando também, né? Aquelas secreções que ficam acumuladas na face, vai limpando. Vai limpando aqui nos seios nasais, ela vai diluindo e vai realmente eliminando aquilo que muitas vezes está até já há muito tempo fixado ali na parede dos seios nasais, né? Uma dificuldade que eu sinto é que as pessoas têm dificuldade para acreditar na simplicidade do tratamento. Não é verdade? Olha, quando nós vemos lá um caso bíblico,
quando Eliseu disse para Naamã, vai até o Rio Jordão e mergulha lá 7 vezes e você vai ficar curado da lepra. Naamã ficou realmente revoltado com a terapia que o profeta mandou, porque ele pensava outras coisas, não tinha outras coisas em mente, assim, algum passo de mágica, alguma oração assim maravilhosa. E ao ouvir, vai ao Rio Jordão e mergulha 7 vezes, você vai ficar curado da lepra, foi muito difícil. E realmente, quando nós falamos para uma pessoa de um tratamento que é muito comum, ou muito fácil de acesso, não é? Então a pessoa, isso não vai funcionar, é muito barato isso, não vai funcionar. E quando uma pessoa faz um tratamento assim mais sofisticado, ele acredita mais. Falando sobre a lavagem nasal, uma senhora, uma esposa de um empresário, me procurou uma vez. Ela estava com um problema sério de sinusite, rinite, e eu ensinei a fazer essa lavagem nasal. E essa senhora saiu meio desencantada, assim, achou uma coisa muito simples. Saiu incrédula. E ela marcou uma consulta com um médico em São Paulo, que trabalhava nos Estados Unidos, e cada 3 meses ele vinha ao Brasil e dava algumas consultas aqui para alguns empresários. E ela foi. E quando eu expliquei isso para ela, estava a empregada dela, que era conhecida nossa, estava junto. E essa empregada que me contou essa história. E ela foi até esse médico ouviu a sua história e disse para ela, olha, dona, a senhora vai fazer o seguinte, a senhora vai pegar um copo de água morna, vai pegar uma colherzinha de café de sal marinho, a senhora vai mexer bem e vai aspirar, puxar pelo nariz e soltar pela boca. Então a empregada dela estava me falando, mas me deu vontade de rir, porque ela pagou uma consulta caríssima. Parecia até que estava... Eu vi o senhor falando a mesma coisa. Copo de água morna, uma colherzinha de café de sal, mexe bem, vai lá e faz. Então, realmente, tem coisas simples que, às vezes, a gente não acredita por causa da simplicidade, né? É verdade, né? As pessoas pagam caro por alguns medicamentos que só vão realmente intoxicando, piorando a situação e abaixando a imunidade, né? Apesar que eu sempre digo, nós não podemos descartar sempre a medicação química, o alopata, porque realmente tem hora que tem que ser ela e que o tratamento natural não vai poder ajudar. Na hora de uma crise realmente grave, né? Mas realmente se precaver, né? É melhor prevenir, né? É o melhor remédio, né? A prevenção é o melhor remédio. Isso. Outra coisa também são as alergias da pele, né? Corporais. Atrás de todo problema alérgico existe um rim que não está eliminando as toxinas suficientemente. Porque nós sabemos que nós temos 3 rins. A pele é o 3º rim. Quando os rins não trabalham bem, realmente ele vai sobrecarregar ou tentar eliminar coisas pela pele. Então, nas doenças alérgicas, entra muito, além da alimentação, porque tem alimentos que são mais agravantes que outros, né? Entra o problema de tratar dos rins. E a maior parte das pessoas, elas não têm o hábito de beber muita água. Comem uma comida muito salgada, usam proteína em excesso, e as proteínas, elas trazem um trabalho muito pesado para os rins, né? E comendo essa quantidade enorme de proteína, não bebendo muita água, realmente elas vão aparecer muitos problemas de pele. Muitas pessoas dizem que não tem sede, não sentem sede, né? A gente precisa realmente sentir sede, será, para beber água? Não, se nós muitas pessoas realmente não vão sentir sede. Eu mesmo nunca sinto sede. Vocês já me ofereceram água algumas vezes e eu disse que não, porque eu não estou com sede. Mas realmente nós temos que tomar hábito. Eu tenho meus horários também de beber água. Não fico bebendo toda hora assim, eu tenho já durante o dia vários horários que eu paro para beber água. E realmente eu não posso esperar o meu organismo ter vontade de beber água, eu tenho que beber água. Muitas pessoas não têm vontade de trabalhar, mas elas trabalham. Muita gente não tem vontade de levantar cedo a hora que o relógio desperta, mas ela tem que levantar. Então nós não podemos confiar muito na nossa vontade, se o organismo tem, se ele tem fome ou não tem fome, se tem sede ou não tem sede. Nós temos que realmente usar mais a nossa parte racional. Nossa razão, né? Porque realmente a água,
O nosso sangue é composto, a maior parte, de água. 75% do corpo é água. E essa água precisa ser renovada, né? Para que o rim possa trabalhar, eliminar essas toxinas. Eu digo para a pessoa assim, imagine você na sua casa, você tem pouca água, você lava, por exemplo, a roupa, e com essa água da roupa você vai lavar o chão, você vai fazer outras coisas. Você vai lavar as louças, com essa água da louça você vai fazer alguma coisa. Até eu brinco, só não vai pegar a água do banho, que tomou o banho, para aproveitar. Poderia até aproveitar para usar no vaso sanitário, alguma coisa. Quando você não bebe água, o corpo é obrigado a fazer isso. Ele vai reciclando tudo que ele pode para poder resolver um problema que você resolveria fácil bebendo mais água. Nós falamos da falta de água, mas existem alguns alimentos que também eles aumentam essa dificuldade do organismo de eliminar as toxinas. Por exemplo, chocolate. O chocolate, ele provoca realmente muitas reações alérgicas em muitas pessoas. O amendoim também, que é principalmente amendoim torrado, algumas pessoas comem e já passam a ter problema na pele. O amendoim tem aflatoxinas, isso, né, devido à umidade. É um alimento quente também, não é? As pessoas que comem algum alimento à base de porco, por exemplo, não é? O porco ou seus derivados, com bacon, outras coisas, às vezes não come carne de porco, mas come os derivados. Então são alimentos quentes e esses alimentos realmente eles produzem muita alergia. Então é o chocolate, o amendoim, que tem que tomar cuidado, carne de porco, frutos do mar, que também são alimentos, alguns peixes, alguns enlatados que muitas vezes vêm já com muita química, e o organismo tem que eliminar tudo isso. Então, quando uma pessoa tem alergia, ela tem que realmente tomar cuidado com isso. Mas existe também um outro tipo de alergia por fatores externos. Por exemplo, um senhor, ele reclamava que ele não conseguia dormir de noite. Dava uma alergia que o corpo dele ficava todo vermelho, acordava de noite com coceira, vermelho. E eu dizia, mas o senhor tem que descobrir alguma coisa que o senhor está comendo, alguma coisa que o senhor está fazendo, que realmente está dando problema. E fomos tirando isso, aquilo, mas não tinha jeito. Até que um dia ele descobriu. Ele dormia com camiseta. Essa camiseta que tem uma etiqueta de polietilênio, não é? E daí um dia, por uma casualidade, ele não dormiu com a camiseta e viu que não deu nada. Ele falou, por que essa noite não deu? E daí começou a ver. E daí ele voltou a usar a camiseta, daí ele descobriu, todas as vezes que ele dormia com a camiseta, com aquela etiqueta, dava problema. Ele tirou a etiqueta, não dava problema. Então, às vezes, existem fatores externos também, tipo metais, algumas pessoas não podem usar anel, não podem usar brinco, que elas começam com problemas alérgicos também. Um outro caso também de uma japonesa, nós sabemos que os orientais, os olhos deles já são um pouco fechados, mas ela me procurou porque ela acordava de manhã, quase não podia abrir os olhos, tão inchados que estavam, uma alergia. E nós começamos a tirar isso, não é isso, vamos ver, tem que descobrir o que é que está causando essa alergia e tal. E ela falou assim, olha, geralmente é segunda-feira, e o que a senhora faz domingo? Onde a senhora vai domingo? Eu vou nas festas japonesas, que os japoneses têm suas festas tradicionais. Mas então é alguma coisa que a senhora come lá. Vai lá e não come nada para ver. Fui lá, não comi nada e deu. Tinha alguma coisa no ar, algum aerosol, alguma coisa, perfume no ar? Pô, não tinha nada. Eu até levei a minha comida e comi a minha comida, mas segunda-feira eu estou assim. Mas a senhora olha, é alguma outra coisa que a senhora está fazendo. Até que um dia ela me ligou, feliz da vida, falou, descobri. É que todo domingo, sábado à noite eu já me preparo para ir nessa festa, eu uso esmalte. E agora eu descobri, eu não passando esmalte, eu vou na festa, como de tudo que tem lá e não está dando mais nada. Você vê, ela tinha alergia à acetona, o esmalte. Então existem várias coisas que a gente ouve que realmente a pessoa, por ela mesma, ela tem que ir batalhando, descobrindo, né? São coisas pequenas, né? Às vezes também alimentos. Tinha um senhor que a perna dele ficava vermelha, chegava a escorrer água. Eu tenho até fotografias, né? Escorria água. E também fomos vendo, tirando. E ele melhorava, piorava, até que um belo dia ele falou, agora eu descobri, ele já estava bom, não tinha tido mais aquele vazamento, né, de líquidos ali naquela região. E ele diz assim, eu fui num lugar
comi uma empadinha, e nessa empadinha era natural, era vegetariana, mas tinha pimentão. Era a única coisa que eu não tinha comido. Daí comecei a experimentar, como o pimentão piora. Então eu já sei, o pimentão, então o senhor já sabe, pimentão o senhor nem chega perto do pimentão. Então tem esses fatores externos também, que muitas vezes causam esses problemas também. Então nós temos fatores internos e externos. Então a pessoa alérgica é importante que ela busque, né, descobrir e vai eliminando, né, não só os externos, né, porque os externos são mais fáceis, né? Apesar que às vezes é difícil a pessoa descobrir, né? Aquele tipo, às vezes é difícil de descobrir, mas descobre. Sim, e não ficar confiando só no medicamento, né? Porque muitos medicamentos à base de corticoides, né? Eles são necessários, mas não pode ser usar por longo tempo. Por longo tempo. Todo médico, ele diz mesmo, o próprio medicamento, a bula diz, esse medicamento não pode ser usado prolongado, um uso prolongado, contínuo, né? Para emergência, né? Exatamente. Então, o nosso objetivo é buscar a cura, né? A solução para o problema. Tirar a causa. Tirar a causa, né? Não ficar só no sintoma. Bem, ficamos por aqui em mais esse programa sobre alergias. Espero que realmente tenha contribuído com vocês e levando esse conhecimento. Nós agradecemos muito a sua presença. Foi um prazer tê-lo aqui, nosso bate-papo. E por hoje ficamos por aqui. E assim, que você tenha mais saúde ao seu alcance.